Olá a todos, que tal estáis? Pessoal, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de adjetivos possessivos. Então, vocês já viram como se usa. Agora, nós vamos ver os pronombres possessivos. Veja só, os adjetivos possessivos, quando que a gente usava? Como? A gente usava sempre acompanhando um substantivo. Isso é fato, sempre acompanhando o substantivo. Aqui a gente vai mudar um pouquinho essa situação, tá? Então, ¿para qué sirven? ¿En qué situaciones nos utilizamos los pronombres posesivos? Mira, para hacer referencia. Então, primeiro, hacer referência. Como assim? É para você falar de algo que já foi dito, certo? O sustituir algo que já havia sido mencionado, ou algo que já havia sido dicho. Então, os pronombres possessivos, eles fazem referência a alguma coisa que foi dita, ou eles vão substituir alguma coisa, certo? Então, eles têm essa função de substituir ou sustituir, ¿vale? Vamos a ver esta tabla. Mira, aquí tenemos una tabla. Muy bien. Entonces, para cada persona, utilizamos unos pronombres possessivos. Então, veja que a gente tem masculino, feminino, plural e singular. Mira, para yo tenemos mío, mía, míos, mías. Aquela mesma regra, se você está falando de algo no plural singular, então, se você está falando de algo no singular masculino, mio. Se você está falando de algo no singular feminino, mia. Plural masculino, mios. Plural feminino, mias. Certo? Essa regrinha, ela continua. Para tu, quando eu estou falando de algo da segunda pessoa, né? Que é seu, que é de la persona, que é de la persona tu. Então, eu tenho tuyo, tuya, agora plural. Tuyos e tuyas. Quando eu estou falando de algo que é de usted, ou es de ella, ou es de él. Quais são os pronombres que utilizamos? Quais são? Suyo, suya, suyos, suyas. Então, veja, la pronunciación parece un J en portugués, pero aquí tenemos la Y, o que llamamos la Y, ¿vale? Suyo, suya, sujos e sujas. Aqui eu coloquei um asterisco, tá? E já já eu vou falar por quê. Olha só, esse aqui que eu coloquei aqui marcadinho, né? Nosotros e vosotros, o que acontece? Não tem modificação em relação aos adjetivos possessivos, não tem modificação na hora de escrever, mas na hora de usar tem mudança, tá? Tem uma diferença. Então, temos nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Para vosotros, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. E aí, chegou aqui o que eu queria falar para vocês. Por que eu coloquei esse asterisco? Veja, tanto para falar de algo da terceira pessoa do singular como da terceira pessoa do plural, ele é o mesmo. Os pronombres possessivos são os mesmos. Suyo, suya, sujos, sujas. Importante lembrar, a gente vai concordar os pronombres possessivos com algo que já foi dito, um substantivo que já foi mencionado, sempre com o que já foi dito, com a coisa, e não com a pessoa. Não é porque eu estou falando para ustedes, plural, que eu tenho que usar o plural. Não, eu tenho que concordar com o substantivo, aquilo que está sendo substituído, aquilo que está fazendo referência, certo? Agora vamos ver uns exemplos. Veja, número 1. Mi casa está
está lejos, la verdad. Mi casa está lejos. E lá, imagina que aqui eu tô perguntando para ti. Então, eu tenho que usar a segunda pessoa, tá? Veja, segunda pessoa. Então, eu tenho que usar um desses aqui, ó. Tuja, tuja, tujas e tujas. Certo? Agora, sobre o que estamos falando nesse exemplo? Qual é o assunto? Ou qual é o substantivo que já foi falado aqui? Casa. Ó, mi casa está lejos. E lá, então eu vou usar o quê? Tuya. Olha aqui. Mas por que tuya? Uai, simplesmente porque eu estou fazendo referência à caça. Então veja, eu não precisei repetir a palavra caça. Eu simplesmente coloquei um pronome, porque esse pronome, ele tem o papel de quê? Qual é a função? Fazer referência ao que já foi dito. Vale? Ó, mi casa está lejos. E na tuya? Então eu não precisei repetir a palavra. Vale? 2. Los amigos llegan pronto. Nosotros. Vamos ver qual que a gente usa? Nosotros. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Um desses. Então a gente está falando de quem? Amigos. Só que aqui, lembra que lá nos adjetivos possessivos a gente teria que falar assim, ó. Nuestros amigos. Antes do substantivo. Nesse caso aqui, los pronombres, ele também faz essa troca de lugar. Então aqui, dá uma olhadinha. Los amigos de quem? Nuestros. Aí você pergunta, uai, mas isso aqui é um adjetivo possessivo? É um pronome possessivo. Só por eu ter trocado de lugar, mandei ele pra frente do substantivo, olha só, porque isso aqui é possível de falar, ele já passa a ser um pronome possessivo, só de ter trocado de lugar, vale? Já aqui, ó, no exemplo número 1, mi casa, aqui não, aqui é o adjetivo, veja, está antes do substantivo. Nesse exemplo que eu utilizei para nós outros, né, los amigos nuestros, ele foi para frente do substantivo, ele já passa a ser um pronome possessivo. Então, eu lo puedo decir, los amigos nuestros llegan pronto, quer dizer, que já está chegando, né, daqui a pouquinho chega. Muy bien? Agora 3. Su casa es grande. Aqui nesse exemplo, eu utilizei su casa, que é um adjetivo possessivo. Por quê? Porque acompanha o substantivo. Muito bem? Aqui, imaginemos que eu estou falando da casa de alguém. Então, pode ser que é dela, né? Su casa. Estou falando da casa dela, da casa dele, né? Su casa es grande. Então, eu estou falando com alguém e eu estou falando assim, su casa es grande. Pero lá, no lo es. Pero lá que? Se eu tô falando da casa dela, agora eu tô falando da minha. Ó, su casa es grande. Pero lá, vamos ver o que eu vou usar? Mio, mia, mia são minhas. Você tem que observar o que mesmo? Casa. Então, eu vou usar o quê? Mia. Vale? Porque mia concorda com casa. Muy bien. Su casa es grande, pero la mía no lo es. Esse pronome possessivo aqui, ele está fazendo referência à casa. Eu não estou repetindo a palavra, ok? Eu não precisei repetir. Então, os pronombres possessivos sirven para que não necessitemos repetir os substantivos. Para terminar aqui. Su casa es grande, pero la mía no lo es. E lá, agora para quem agora, gente? Vosotros. Vamos ver o que a gente pode usar? Vuestro, vuestra, vuestros ou vuestras. A gente continua falando de quê? Casa, claro. Casa. Então, qual de estos? Mira, qual de estos nós podemos utilizar? E lá,
vuestra. Viu só que a palavra casa foi mencionada uma vez e depois hemos hecho la referencia más 2 veces? Mía, vuestra. Entonces aquí, este, vuestra, es un pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque hace referencia al que ya ha sido dicho. Muy bien. Entonces, los adjetivos posesivos acompañan los sustantivos, pero los pronombres hacen referencia o sustituye los sustantivos. O también es necesario para que no necesitemos repetir las palabras, para que no necesitemos